Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma gravação do My Dentcast, o podcast do Dentista do Futuro. Obrigado por você estar aqui, por você estar consumindo o nosso produto, está nos ajudando muito a fortalecer a comunidade odontológica e também a divulgar, compartilhar, comentar. Lembra sempre de seguir as nossas redes sociais, @Dentista do Futuro no Instagram, o nosso canal do YouTube, né, o projeto Dentista do Futuro. Estamos também no Spotify, então não deixe de ouvir todas as plataformas, compartilhar, comentar, sugerir. A gente está sempre aberto a sugestões, a ideias. E se daqui a pouco você tem interesse em participar aqui conosco, quer conversar sobre algum assunto, é especialista de alguma área que você gostaria de compartilhar, nos chame também no privado e a gente vai alinhando a sua participação. No link aqui na descrição, na descrição do vídeo vai ter um link que é para entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. A gente está com algumas ideias novas lá, vai ter algumas lives, então se você quiser participar desse contexto todo, fique à vontade, a gente deseja que você seja muito bem-vindo sempre, tá? Já gosto também de agradecer o nosso patrocinador, a Tomodoc Slice Center. A Tomodoc é uma rede de radiologias odontológicas que nos ajuda aí a desenvolver esse projeto. Tomodoc hoje conta com unidades em Chapecó, Pinhalzinho, São Miguel do Oeste, Xanxerê e agora a novidade Seara também. Então está expandindo, crescendo e entregando resultados de excelência para todos os dentistas da nossa região. Eu sou o René Sparisotto, especialista em implantodontia, mestre em prótese dentária e tenho a honra de comandar esse projeto, esse podcast que é tão especial que eu cuido dele com muito carinho. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, pessoas que eu conheço já há um bom tempo, pessoas que eu confio e que a gente vai trocar uma ideia aqui sobre alguns pontos que eu até considero um pouco, não sei se dá para colocar como polêmico, né? Porque é para sanar dúvidas. É para que a gente consiga esclarecer a forma correta de se trabalhar, para que a nossa profissão não caia em algumas situações de desconforto, de desrespeito, e que a gente consiga sempre manter um alto nível profissional, que é o que nós buscamos, é o que nós juramos quando nos formamos em odontologia. Então, hoje eu recebo um primeiro convidado, ele, meu grande amigo, nem sei quantos anos a gente é amigo. Eu já falei sobre ele num outro podcast, já citei como uma das minhas grandes referências profissionais. E depois a gente ficou amigo e aí virou compadre e assim foi, né? Ele é especialista, mestre e doutor em implantodontia, especialista e mestre em prótese dentária, já fez alguma pesquisa científica para passar tudo isso. Hoje ocupa o cargo de presidente do Comitê de Ética do Estado. Tá? Seja bem-vindo, meu grande amigo Rafael Zandona. Muito obrigado pela apresentação, pela amizade, né, pelo convívio, né, que dure muitos anos, né, para sempre a nossa amizade e companheirismo aí. Agradecer o convite, dizer que é muito especial para mim estar aqui representando o conselho, né, em nome do Dr. Wilson Andrani Júnior, nosso presidente, e dizer que o que tiver, que a gente puder contribuir para a odontologia, a gente está à disposição. É bem importante essas iniciativas como a tua, porque realmente a gente vê que tem uma carência de comunicação dentro da odontologia. A gente sempre se questiona o que a gente pode fazer para melhorar, mas realmente tem muito a ser feito, mas iniciativas assim como a tua são bem importantes porque elas ajudam bastante a integrar a nossa profissão. Obrigado, meu amigo. E agora ela, uma grande amiga também. A nossa parceria iniciou ainda, ela na graduação, eu já formado, né? Ajudamos aí num TCC de final de faculdade. Pessoa incrível, que tem uma mente muito aberta, uma característica bem especial na questão de desenvolvimento de ideias, tanto que foi ela que criou a nossa marca, nossa logomarca do projeto Dentista do Futuro. Ela faz parte do projeto desde o seu início.
Depois ela foi que criou a marca, a logomarca do My Dentcast, do My Dent Desafios Além da Técnica. Então, tem a parte criativa fenomenal, especialista em dentística, membro da Câmara de Ética do CRO e hoje presidente do CRO Jovem. Seja bem-vinda, doutora Débora Cortina. Muito obrigada, Dr. Renês. É uma honra estar aqui contigo e com o Dr. Rafael. São colegas que eu conheço há muito tempo, confio. Adoro a parceria que tenho com ambos, né? Essa liberdade de trocar ideias, de pedir conselhos, ajudas, enfim. E por toda a confiança, né? Já depositada em mim em diversas situações. Umas que tu acabou de citar, né? Tá aí no projeto, é uma honra enorme ter feito parte disso e tá aqui também, contribuindo um pouquinho mais com a nossa odontologia, hoje mais focada no CRO, né? Como é o nosso tema de hoje. Então, é uma honra para mim estar aqui representando o conselho e os colegas. Que bacana, que bacana. Bom, para quem está nos assistindo, conheça um pouco mais vocês. Rafa, se apresenta um pouquinho, quem você é, carreira, o que está fazendo hoje. Olha, hoje eu estou mais concentrado na vida de pai, né? Sou pai de uma menina, da Laura, 10 dias, e do Miguel, que está com 1 ano e 5 meses. Mas assim, eu já me dediquei muito à carreira da docência, né? Aula, graduação, pós-graduação, mas acabei focando nos últimos anos mais na clínica porque o conselho toma bastante tempo. A gente está sempre em viagens, visitando as delegacias, ministrando palestras, então é um trabalho bem intenso e que exige uma dedicação. E uma coisa que eu aprendi é que na vida o que mais falta para nós é tempo. Então você acaba tendo que concentrar teu tempo em algumas situações, não pode abraçar tudo, a gente quer abraçar tudo, mas durante o tempo tu consegue, mas chega um ponto que você começa a ter as prioridades. Mas a minha vida é odontologia, né? Pai dentista, tenho lá uns 14, 15 parentes dentistas, então a odontologia que me trouxe até aqui. A esposa dentista. A esposa dentista. Não sei se algum dos filhos vai ser, né? A gente hoje está com uma tendência, acho engraçado, porque na época do meu pai, o sonho de todo pai dentista era ter o filho dentista. E hoje a gente já vê que é difícil, sabe? Muitos dentistas falam, eu não quero que o meu filho seja dentista. Só que eu te digo, é uma profissão que tem seus desafios, mas é gratificante. E uma coisa importante que eu deixo nas palestras para o conselho é que depende de nós, né, dos dentistas, manter a profissão, manter a dignidade da profissão, porque é uma profissão muito antiga, muito mais antiga que nós. Então, antes de nós estar aqui, ela já existia. Quando a gente for embora, ela vai existir. E a gente vai usufruir dessa profissão para obter tudo que a gente quer. Conforto, dinheiro para poder viajar, para poder pagar a escola para os filhos, né? Mas a gente tem que manter, porque depois de nós vão vir pessoas que também vão usar a profissão. Então a gente não pode acabar com ela, porque eu digo, hoje a gente tem muito falado de empreendedorismo, de ganhar dinheiro, de usar a profissão, mas tem maneiras de ganhar dinheiro ainda da maneira correta, fazendo o correto, sem infringir nenhuma norma ética. Perfeito. Você sabe, eu vou pegar um gancho agora, antes de passar para a Débora. Eu fui final de semana para a Seara no Museu Entomológico que tem lá. Até deixo um convite para quem não conhece. Seara tem, acho que, se eu não me engano, é o maior museu entomológico da América Latina. O Museu Fritz Plaumann fica no interior de Seara, em Nova Teutônia. E o rapaz que estagiário lá do museu, conversando, né? A gente batendo um papo, enfim, me falou que tem interesse em fazer ou economia ou odontologia. E aí eu falei, olha, eu sou dentista. E a gente começou a bater um papo assim. E aí ele falou, mas o que você me diz da profissão? Eu falei, cara, sensacional. Faço odontologia. Nada contra a economia, não é isso? Sim. Mas faço odontologia. A odontologia, ela é especial demais. Eu falei para ele justamente das transformações na vida das pessoas que nós conseguimos fazer. E aí até eu vi que o olho dele deu uma brilhada, assim. Que é isso, sabe? É defender a nossa profissão e trabalhar de uma forma correta, né? E não tentar achar meios não tão legais para conseguir algo, né? Acho que a grande questão é você fazer o certo. A gente sempre tenta fazer o certo. Podemos errar, como todo mundo, mas nunca é
por mal, né? Sempre tentando achar o melhor caminho. Nessas andanças pelo conselho, nas audiências, nos julgamentos, o que a gente observa? Que, olha, 99% das infrações, dos processos ocorrem por situações assim onde realmente a gente sente que o profissional ele cometeu um erro, um engano, mas não é nada... Você vê que ele não é ele não mau é um caráter. mau né? caráter. Agora tem aquele 1%, e esse 1%, eu digo, ele está crescendo porque a gente está tendo uma enxurrada de profissionais aí novos entrando todos os anos, e aí parece que nos últimos anos tem aumentado o número de pessoas que realmente, sim, eu sempre digo, eles colocam o dinheiro, o sucesso pessoal à frente do sucesso profissional e do sucesso coletivo. E é esse que são os piores, porque é o dinheiro a qualquer custo, sabe? E esses são aqueles que não se importam, porque eles fazem uma conta básica que os empresários fazem. O que eu ganho é maior do que eu vou gastar pagando uma multa? Então vale a pena. E continuo fazendo. Pois é. E isso é a importância do CRO para nos proteger, né? Para proteger o bom profissional, para proteger o profissional que trabalha de forma correta, que muitas vezes até pode cometer algum erro, como todo mundo tá aí, né? Que pode fazer, mas não é algo que vá prejudicar. Geralmente é uma coisa mais simples. Sim. Né? Débora, agora é contigo. Então bora lá. Sou formada há pouco tempo, né? Pouco tempo, 4 anos. Mas quando você pisca é 10, tá? Eu tenho certeza que sim. Mas sou novata ainda na profissão, né? Tenho muito caminho pela frente. Falo que eu resolvi empreender muito, muito cedo, né? Até tive a experiência, assim, de trabalhar em outra clínica antes disso acontecer, mas fui pro caminho do empreendedorismo. Então, ter o meu próprio consultório, fazer as coisas do jeito que eu acredito. Mas é a passos de formiguinha. É um caminho difícil, não é impossível, mas tem que batalhar, né? Tem espaço no mercado, tenho certeza, para bons profissionais sempre terá. Uhum. Mas é aquela coisa, não baixar a cabeça, continuar trabalhando, não desanimar, porque os desafios estão aí, vão ter todo dia, para mim, para quem é 7 anos de formado, para quem é 10, para quem é 20. Todos. Né? Fui para a área da dentística, que é a minha grande paixão. E hoje tô aí, envolvida também com o CRO, que foi maravilhoso. Despertou, assim, uma visão que eu não tinha antes do conselho, né? A gente tem uma visão muito, entre aspas, ruim do conselho, né? Que ele existe para fiscalizar, para pegar no pé, só para cobrar. Mas não, um trabalho enorme acontece lá dentro, que muitas vezes a gente acaba não sabendo, né? Então, estando lá no meio, participando de tudo isso, vendo esse grande número de infrações que vem crescendo realmente do pessoal recém-formado, a gente entende que há um trabalho grande a ser feito ainda, sabe? Débora, pegando já esse gancho, sobre a questão do conselho, né? E acho que você comentou algo sensacional, que é a visão que o dentista tem do conselho. Né? E a gente escuta isso direto. Né? Uhum. O conselho, quando precisa, não tá. É só a unidade, né? Só sabem cobrar a anuidade, não fazem nada, não olham isso, não olham aquilo. Você que chegou agora no conselho, você é formada há menos tempo, né? Qual foi a grande transformação que você teve quando você, que você percebeu nessa transição de antes conselho e conselho? Antes conselho, acho que eu tinha essa visão meio que geral, que todo mundo tem, sabe? O que o conselho faz? Tá aí só para cobrar exatamente qual que é o trabalho que desenvolvem. Mas estando lá dentro, nossa, tem uma equipe enorme que trabalha lá. Não sei em número quantos funcionários, mas tem diversos setores que estão lá trabalhando dia e noite. Além dos funcionários, tem os conselheiros que são dentistas, realmente, que tomam a frente dessa parte da ética dos processos, até porque é da profissão. Então, a gente tem que ter um entendimento maior para lidar com essa questão, né? Uhum. Mas hoje eu entendo que o conselho é um órgão que é imprescindível, que está ali para nos proteger, para nos defender,
para brigar pela classe, para orientar acima de tudo, não só, sabe, vir te cobrar, vir te multar. Não, a gente pretende, primeiramente, sempre é orientar. Por isso até que a gente está agora levando palestras, né, para vários lugares do estado. Teve agora, no final do ano, a criação do CRO Jovem, que é o intuito maior, levar a orientação de forma mais clara e mais próxima para os colegas novos e estudantes, né, para saírem prontos para o mercado de trabalho, conhecendo a legislação, o código de ética, as resoluções, o que pode, o que não pode, porque é possível fazer um trabalho da forma correta, é possível, né? Vai de cada um, o caminho que quer seguir. Hoje nós vivemos na era da informação, certo? Uhum. Então, nunca se teve tanta informação no mundo, na história, como hoje. O problema é que a informação, na grande maioria das vezes, ela é rasa. Então, é só o achismo. Alguém que acha que, né, a gente vê direto um monte de vídeo aí de qualquer assunto bem superficial. E quando eu estava na faculdade e aí me formei, realmente tinha uma distância muito grande entre o CRO e o profissional. A gente sabia que o CRO sabia onde é que era o endereço para ir lá fazer o registro e poder trabalhar. Só, não tinha essa proximidade. Eu vejo que nos últimos anos, desde que vocês assumiram, né, a equipe assumiu, houve uma aproximação com essas palestras, com toda essa parte de informação mesmo, real, profunda, informação de verdade. Tanto que a gente que roda o país conversa em outros estados sobre, e eu falo sempre, olha, o CRO de Santa Catarina é exemplo, porque ele é muito ativo, muito. Tanto que a gente olha nas redes sociais de outros colegas em outros estados, é até meio assim, tem algumas coisas que aparecem ali que, né, que a gente sabe que, meu Deus, não pode de forma alguma. Só que é um CRO distante, um CRO relapso, né? E, Débora, ainda contigo. Qual que é... Eu entendi que o CRO Jovem veio para justamente abraçar essa gurizada que está chegando, né? Mas, além de palestras, essas informações que são importantíssimas, existe alguma forma, algum meio específico que esse pessoal pode acessar esse tipo de informação? Algum canal? Tipo, eu quero fazer uma propaganda no meu consultório, mas eu estou com dúvidas. Tem como acessar esse tipo de informação de uma forma mais rápida, fácil, a não ser ligando, algo assim? Tem, tá? Primeiramente, o nosso Instagram. Tem um Instagram separado apenas do CRO Jovem, que a gente traz uma informação um pouco mais dinâmica, sabe? Numa linguagem mais jovem. Nada de termos técnicos que a gente vê, né, no código, nas resoluções. Uhum. Então, uma linguagem clara, objetiva, é aquilo ali. Tem o nosso Instagram, que pode ser acessado, tem as informações bem fáceis. Mas, em primeira mão, já vamos divulgar? Nem o Dr. Rafael sabe ainda, ó. Olha Mas aí, a gente novidades. tá desenvolvendo como se fosse uma espécie de um e-book. Legal. Curto, objetivo. Ah, publicidade. Vai lá na parte da publicidade. Eu posso fazer isso, isso, isso. Isso aqui é proibido, isso aqui é proibido. Fim. Legal. Isso tá em desenvolvimento, né? Por nós do CRO Jovem. E assim que estiver pronto, claro, a gente vai disponibilizar lá no nosso próprio Instagram, de forma gratuita, obviamente. Sim, e utiliza nossas redes para avisar que a gente divulga também. Exatamente, pode deixar. E é para ser justamente um documento fácil. Putz, tenho uma dúvida, vou postar um negócio, quero pôr um caso na internet, como é que eu faço da forma correta, o que eu posso mostrar, o que eu não posso. Vai lá rapidinho, lá vai ter todas as dicas bem de forma clara. Não vamos trazer as escritas das resoluções, mas elas serão citadas, óbvio. Caso o pessoal queira e devem, no caso, se aprofundar, ler elas na íntegra. Mas é para ser um documento mais fácil, dinâmico, né? Realmente. Legal. De uma visão Sabe que quando surgiu a ideia do CRO Jovem, ano passado, né, lá junto com os conselheiros, só para o pessoal entender a estrutura do conselho. Então, são 10 conselheiros, 5 titulares, 5... Era a próxima pergunta. 5 suplentes, que eles, por eleição, né, todos os dentistas aptos a votar podem votar, aptos, só aqueles que não têm nenhuma pendência com o conselho e nenhuma condenação em processo ético. Então, esses podem votar.
E aí nós o mesmo grupo já está lá, já é terceira mandato, né? São 2 anos. Então surgiu porque realmente a gente viu que a faixa etária dos formados, né, tá diminuindo, né? Tu vê que a pessoa se forma cada vez mais jovem está inserido no mercado de trabalho, esse aumento do número de processos. E aí, a ideia do CRO Jovem justamente foi você trazer dentistas jovens que já vivenciam a profissão para trazer informações com uma linguagem mais dinâmica, mais própria, para falar justamente com esse pessoal jovem. E uma coisa que a gente sempre deixei claro até para a Débora, que a nossa intenção era dar autonomia, né? Tanto que eu sempre, até na primeira reunião que teve o CRO Jovem, eu disse, eu vou participar, mas eu vou participar só dando as boas-vindas, vou falar 5 minutos e vou sair. Não vou me intrometer, porque realmente eu acredito que as coisas, para funcionar, elas têm que ter um grau de autonomia. A gente, claro, tem um cuidado assim, de sempre conversar daquilo que vai ser publicado, porque tem certas coisas, assim, pequenos detalhes que tem que cuidar para não ter nenhum problema no futuro, mas né, a Débora já está com nós lá, ela começou participando nas câmaras éticas aqui de Chapecó, agora participa lá em Florianópolis, e essa vivência nos processos, das audiências, dá conhecimento dela para ela poder trabalhar tranquila lá no CRO Jovem, sem ter que o conselho em si tenha que interferir, né? E até para não ficar daqui a pouco influenciando um pensamento, né? Deixar galera, porque muitas vezes a gente fala em orientar, mas na verdade a gente não quer orientar, a gente quer que faça o que a gente pensa, né? Sim, até eu vi, tem poucos estados que tem CRO Jovem, e um estado em particular eu vi que os membros do CRO Jovens eram da minha idade ou mais. Eu disse, não tem nada de jovem nisso, né? Barba branca já, né? Não, tem que trazer né? a pessoa. Não, eu vi assim, tinha uma foto da reunião do CRO Jovem, eu disse, não tem nada de jovem. Tem ninguém jovem. E aí, claro, a gente não pode falar da experiência dos outros, mas a nossa iniciativa tinha essa prerrogativa de dar autonomia para eles ter a própria página deles, as publicações, que legal, né, as iniciativas, tanto que a gente até dividiu agora, a gente recebe muito convite para palestras no estado. Muitas vêm de já formados, então as ABOs muito pedem, né, ou mesmo os dentistas se organizam pedem para o conselho mandar uma palestra, e muitos convites que vêm das universidades, ou semanas acadêmicas, jornadas acadêmicas. Então a gente já definiu que nas semanas acadêmicas, jornadas acadêmicas e graduação, é o pessoal do CRO Jovem que vai, e naquelas para conversar com os dentistas, já o pessoal daí vai algum conselheiro, né? Legal. Rafa, eu tenho 2 perguntas para te fazer, que são perguntas que todo mundo quer fazer para o conselho, e eu quero utilizar desse meio de comunicação para explicar bem certo para todo mundo como as coisas funcionam. A primeira delas claro que eu tenho de uma forma resumida, porque eu sei que o processo mas como funciona todo o trâmite de uma denúncia até um possível julgamento ou absolvição? Sabe que eu falo bastante na palestra sobre isso, porque um dos fatores que, né, das indignações dos colegas é isso. Olha, eu fiz uma denúncia contra uma clínica, contra uma rede que está fazendo tal. Só que tem um trâmite jurídico, e quando a gente começa a participar do CRO, a gente vê que é uma função muito mais jurídica do que odontológica. Só que o que é o importante? Que são dentistas dando a sua visão odontológica para um caso jurídico. Só que tem coisas, tem parâmetros que a gente tem que seguir, tem sequências que a gente tem que seguir para não causar uma nulidade lá no futuro. Então você tem, por exemplo, depois da denúncia recebida, vai passar primeiramente pelo setor de fiscalização. O setor de fiscalização vai fazer a triagem e vai tentar ao máximo possível resolver o problema lá, sem ter que vir para os conselheiros. Só que, claro, né, como eu disse, hoje você tem, pelo número de dentistas que são informados, você está tendo um grande aumento no número de infrações. Pequenas infrações, geralmente propaganda irregular. Só que sempre o fiscal vai tentar primeiramente resolver isso lá, indo visitar o colega, levar uma intimação. E quando isso não pode ser resolvido, aí sim vai para a ética, e lá vai ter as audiências, vai ter o tempo para o profissional se defender, dar explicações. Aí é gerado um parecer inicial do conselho se tem ou não infração ética. É feita uma nova audiência,
para daí novamente poder dar chance do profissional se defender, e aí sim emitir um parecer final que vai para julgamento. O que é interessante? O processo, depois que ele vai para a ética, ele vai passar pela mão de no mínimo 7 dentistas. Tá? Porque só para ter ideia, no julgamento tem que ter 5 profissionais, 5 dentistas, 5 conselheiros, e que não podem ter participado das outras etapas do processo. E em cada audiência é obrigatório ter pelo menos 3 profissionais presentes para avaliar. Então, tem que ser dado todas as chances para a defesa e até chegar à conclusão, que é a absolvição ou condenação desse profissional. Então, tem um trâmite a ser seguido, como eu disse, para não causar nulidade, porque senão depois ainda o profissional ou a clínica condenada pode recorrer ao CFO, e lá no CFO, se tiver qualquer erro de trâmite, o processo volta ao início. Tá, e esse tempo, quanto tempo leva para isso acontecer? Por lei, a gente tem 1 ano para dar sequência ao processo, tá? Para terminar um processo do início ao fim. Mas no conselho, vou te dizer que a gente hoje, como a coisa está andando bem, a gente tem várias câmaras éticas, tem vários colegas participando, a gente está com. O trâmite está levando em torno de 6 meses, tá? Porque realmente, só para ter ideia, quando você vai emitir uma convocação para uma audiência, essa convocação tem que ser feita com no mínimo 15 dias de antecedência. Então eu não posso simplesmente de hoje para amanhã intimar um colega a estar lá. Tem que dar, tem esse tempo de antecedência. Muitos acabam por um motivo ou outro não podendo ir, então você tem que transferir. E aí você tem que passar por essas audiências até chegar ao final. Então, a média nossa ali hoje, então, está de 6 meses. Tá? Pode parecer bastante, mas só para você ter ideia, na justiça comum, porque a gente pega processos lá, hoje, que envolvem o conselho contra o profissional processando um colega, e muitos de pacientes processando um profissional. Então, tu imagina que o processo de paciente contra o colega, contra um profissional, né, que a gente leve 6 meses. Na justiça comum, a média hoje é 8 anos. Então, a gente com certeza consegue chegar a um veredito muito antes do que a justiça comum consegue. E geralmente consegue encontrar o caminho de um acordo. Sabe que até quando a Débora começou lá, eu sempre disse assim, todos esses casos onde envolve um profissional e um paciente, a nossa tentativa primeiro sempre é levar a um acordo. Porque a gente enxerga que em muitas situações o problema é a falta de diálogo. Sabe, pessoas boas, tanto o paciente como o profissional, que por um motivo ou por outro, por os acasos do tratamento, não conseguiram chegar a um final, né? Não conseguiram sentar e conversar. Isso. E aí o conselho está lá para mediar e levar um acordo, né? Nem sempre é possível, porque o acordo depende das duas partes aceitarem. Então, às vezes, se uma quer uma coisa, a outra não concorda, aí segue o processo. Só que também tem a via da justiça comum. Então, o paciente, a qualquer momento, ele pode estar processando no conselho e também na justiça comum. Acho que isso é importante deixar bem claro, que o conselho não substitui a justiça comum, certo? Então, o conselho está ali para fazer o julgamento, né? Eu da sempre parte digo, profissional, né? a gente avalia dentro do conselho. A gente avalia a questão ética. Ética. Não técnica. A gente pode entrar na questão ética, a gente até pode solicitar uma perícia, se for o caso, mas a gente não entra nesse mérito. A parte técnica, não. Se é ético ou se não foi. Justo, porque tu imagina, né? Nós trabalhamos com cirurgia, basicamente. Você tem tantas intercorrências que podem acontecer numa cirurgia que é normal. Ponto que cai, infecção, perda de implante, dor pós-operatória. E aí o que acontece? Isso vai acontecer com todo mundo? Vai. Aí o que a gente avalia? Qual foi a conduta do colega quando aconteceu uma intercorrência? Olha, tu deu suporte ao paciente, você estava em contato com ele, tu tentou atender. E claro, avaliar também a questão do paciente. Como que o paciente se comportou, né, no caso? Por exemplo, a gente tem muitos casos hoje assim, o paciente sentiu dor, não voltou ao colega, foi em outro colega, depois em outro, e depois que tudo deu errado, voltou. Tá, mas por que isso? Ou ainda, mas aí eu procurei outro, abandona o tratamento. Se você, a partir do momento que o paciente ele tem livre-arbítrio para procurar um colega, tem,
Mas aí ele também transfere, não a responsabilidade, mas ele por conta própria decidiu seguir o tratamento contra o profissional. E isso a justiça comum leva muito em consideração. E o que é legal por isso que eu digo que o CRO ele tá do nosso lado. Porque como é bom ser, digamos, julgado por colegas que entendem a questão. Por exemplo, eu sou cirurgião, faço cirurgia. Acontece alguma coisa, eu sei que lá do outro lado, quem está analisando é alguém que faz cirurgia, que sabe a dificuldade. Tu imagina que na justiça comum, o juiz muitas vezes para formar opinião, o que ele vai fazer? Vai pedir uma perícia. Uma perícia. E aí, dependendo do que o perito escrever, ele vai ler isso e vai considerar, olha, realmente aqui teve uma falha profissional ou não. Só que só para ter ideia, tem um estudo lá de São Paulo. Eles analisaram todos os processos éticos que ocorreram no ano de 2014 em São Paulo. E a conclusão foi que, em 70% dos casos, o juiz levou em consideração a perícia para dar a sentença. Só que tu imagina que... técnico. Mas tu imagina que em 30% dos casos, o juiz foi contra a perícia. Ou seja, a perícia deu, digamos assim, informações para ele, e ele mesmo assim julgou procedente e procedente. Então, tu imagina, é um leigo, né, que não sabe da área, que está julgando. Eu sempre digo, se eu um dia for processado, eu espero que um colega esteja presente para poder pelo menos entender o que eu vou falar para ele. Olha, aconteceu, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, dos primeiros processos que eu peguei no conselho, era um paciente processando colega porque tinha caído a tampinha do implante, o parafuso de cobertura. Aí caiu, ele era de outra cidade, disse, mas eu tive transtorno, eu tive que sair da minha cidade para ir lá colocar aquele parafusinho de volta. E a dentista indignada porque estava na audiência. Não, com razão. Vocês me chamam aqui por quem isso? Quem é da área sabe que é algo básico, simples. Né? E, não, e o paciente estava indignado. Não, só que qual o grande problema? Colega braba, porque tinha que estar lá. O paciente brabo, porque tinha caído a tampinha. E aí, até que terminou a audiência, eu conversei com o colega, expliquei para ela, olha, doutora, imagina que você está aqui comigo, né? Que sei o que é uma tampa de implante, um covo screw, sei que cair não causa nenhum problema, mas aí, na justiça comum, você ia levar talvez 1 hora para explicar para o juiz por que existe a tampinha, que é simples, que ela caiu, que não causa problema nenhum. Então, assim, você está sendo julgado por colegas, com certeza é melhor do que ser julgado por leigos, né? Sim. Débora, depois eu volto que eu tenho a outra pergunta, que essa é mais polêmica. Débora, e dentro do olhar do CRO jovem, vocês em algum momento terá essa análise de processos por pessoas mais jovens? Existe essa ideia ou não? Continua sendo tudo junto? Não terá essa análise de processo, a não ser que algum de nós, faça parte da Câmara de Ética do Conselho. Ah, perfeito. Né? Isso segue hierarquia, segue o fluxo regras, normal. Fluxo, isso aí. Nós tentamos colocar o pessoal da diretoria, entre aspas, né? Não existe bem um estatuto que rege o CRO jovem, mas a gente chama de diretoria porque é um grupo que toma a frente, né? Que organiza as coisas, enfim. Perfeito. Mas estamos tentando colocar todos presentes em câmaras éticas, justamente para que conheçam o fluxo, entendam como é que funciona, o que é um processo, o que acontece, quais as etapas, por que acontece, entendeu? Estar nesse meio para também orientar os colegas de uma forma melhor. Então, ter a vivência. Ter a vivência, exatamente. Ter a vivência de um processo. Eu, além do CRO jovem, faço parte da Câmara de Ética do CRO oficial, digamos assim, né? Mas são coisas separadas. Distintas. Isso. Hoje, a diretoria do CRO jovem, ela está distribuída pelo Estado? Está distribuída pelo Estado. Foi um pré-requisito que a gente elencou, né, quando foi criar, porque o CRO representa o Estado, né? Então, tentamos buscar pessoas de diferentes lugares. Então, temos representantes aqui em Chapecó, tem gente em Concórdia, tem gente em Xaxim, tem a minha vice-presidente, a Laura, que é lá de Joinville. Então, estamos presentes em vários... tem vários da graduação, que a gente até abriu para cada faculdade poder indicar pelo menos um participante, né? E aí, claro, a gente entrou em contato com todas as faculdades, aquelas que tiveram interesse em indicaram, mas também teve algumas que a gente entrou em contato várias vezes, mas não... Que não deu bom. A ideia era, cada faculdade, hoje a gente tem no estado 28 faculdades de odontologia.
Imagina quando eu me formei, eram 3. Hoje estão 28. 28. Então, para buscar justamente essa aproximação, então, integrar o Estado. Só que... Isso aí. E, Então, e hoje vocês se encontram? Tem reuniões mensais, semanais? Como é que funciona? Não tem bem um tempo definido. A gente vai meio que conforme a necessidade. A gente vê que precisa, a gente se reúne. Mas de forma online, né? Legal. Presencial, infelizmente, não tem como, porque Sim. é cada pessoa de um lugar, então fica muito difícil também, a logística, isso aí para se encontrar. Espero que um dia a gente consiga, claro, porque tem membros, por exemplo, das universidades mais distantes que a gente nem conhece, né? Sim, Só tive uma conversa por WhatsApp, por indicação da coordenação da faculdade, claro. Mas até o momento, nossos encontros são todos online, tudo ali no fluxo do online. Do digital. Do digital. E uma outra pergunta já, mas nesse contexto. Aqui vai ter vários acadêmicos assistindo. Uhum. Se algum desses acadêmicos... gostei da ideia, quero conhecer um pouco mais o CRA Jovem e talvez fazer parte, participar, dar minha opinião. Como que eles acessam isso? Chama a gente lá no Instagram. Tem o nosso CRO Jovem SC, chama a gente no direct. Expõe tua vontade, teu nome se apresenta, né? Que a gente dá continuidade na conversa por lá. Pode fazer parte, super bem-vindo. Não precisa ser indicado pela instituição. Não. Porque a instituição indicou no sentido assim de ter alguém ali. Mas... Sabe uma coisa que eu notei nos últimos anos, né? Dando aula e palestras, né, que hoje tem um pouco de falta de iniciativa dos acadêmicos. Uma coisa que eu comento, o René sabe, durante a graduação dele, ele era meu auxiliar. Até no podcast lá tu falou, na outro episódio tu falou sobre isso. E isso transformou minha vida. Eu me lembro que, nossa, eu operava toda semana, né? O René foi muito, mas tive vários alunos de graduação que me auxiliavam. Então eu ia em vários consultórios, levava o pessoal para operar. Hoje, se você depender de alguém e claro, não era pago porque o pagamento teoricamente era o aprendizado, né? Eu falei isso no outro podcast, até desculpa te cortar, Rafa, mas é que isso é um ponto que me indigna, porque eu me formei especialista em implantodontia 2 anos antes de começar a especialização em implantodontia, porque eu te auxiliava e eu vi tanta coisa ali. Eu só não tinha prática clínica, mas quando eu fui para a especialização, eu já tinha visto quase tudo. E aí hoje, e eu falo isso porque já aconteceu algumas vezes, de colocar em grupos assim, olha pessoal, estou precisando aqui 2, 3 auxiliares para ir lá na pós-especialização, lá no IOA, que a gente está corrido, precisa de um suporte. Tem gente que me manda pedindo se vai receber alguma coisa, tem gente que me manda pedindo se vai ter certificado de horas. Quer dizer, ninguém vai pelo conhecimento. Tá bem difícil. Tudo tem que ter um contra, né? O que eu vou ganhar com isso? Aquela vez lá, o René, eu tava no último semestre de faculdade, eu me lembro que eu disse, René, o mês que vem eu preciso de 9 colegas teus. Porque nós tínhamos uma turma de 10. Ia dividir, né? E nós, às vezes, olha, a gente vai começar a operar de manhã e de tarde, em vez dos alunos da pós fazerem dupla entre eles, vai ser um aluno da pós com um aluno da graduação. Tá? No outro mês ele apareceu lá com ele mais 9 e o dia inteiro. Não, a gente até brincar uma atrás da outra. O pagamento é o mesmo do CRO, né? O salário é café e às vezes alguma bolachinha, mas é café. E hoje você não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu sabe, até eu tive umas experiências agora nos últimos tempos de pegar alguns alunos de graduação para me auxiliar, porque tem muitos que estão fazendo estágio no consultório. E olha, eu entendo que tem um problema hoje institucional das faculdades que não estão ao nível de cobrança, ao nível de conhecimento que os alunos saem, está diminuindo. Cada vez pior. Tanto que tem o que a gente sempre fala do exame de proficiência, né? Que agora vai ter esse ano, porque realmente está caindo o nível. Só que falta interesse do pessoal. Falta interesse durante a graduação, tá atrás de adquirir conhecimento. Tanto que a gente até comenta ali do próprio CRO Jovem. A gente recebeu várias indicações, a Débora entrava em contato, nem respondiam. Sim, nem para dizer assim, olha, não. E aí alguns querem saber também, tá? Mas ganha o quê? Qual é o salário? O que ganha? Não, aí tu vê a oportunidade que as pessoas perderam, né?
Porque me foram indicadas pessoas das universidades que, num primeiro momento, a gente pediu indicação, porque, de fato, a gente não conhece as Sim, pessoas. obviamente. Não tinha como eu chegar nas universidades e pedir, viu, quem quer entrar aí? Então, a gente foi buscar uma indicação da própria coordenação do curso, né, de algum aluno. Esperando que ele já já sabem. indicasse alguém Era isso que eu ia Não, vamos dizer. indicar Já aquele proativo. aluno que é diferenciado. Geralmente, o coordenador ou a coordenadora vai indicar É. quem, na visão deles, é alguém já diferente. Aí a pessoa não se pressa nem a responder. Mesmo. Mas aí a gente entra naquela questão assim, do que a gente vê hoje, né? Pessoas despreparadas emocionalmente, não sabem se comunicar, não sabem falar. Só o que está ali no Instagram é lei, aquilo ali é o que funciona, né? Aquilo é regra. E a comunicação interprofissional, o nível está cada vez mais baixo, né? Sim. Está cada vez mais baixo. Justamente. E uma coisa que é de minha opinião própria, mas eu tenho certeza que o público que está se formando agora é muito carente, né, nessa parte teórica da legislação da profissão, das resoluções. O que de fato pode e não pode. Na faculdade, a gente até aprende, lê o código de ética, interpreta, mas não é assim tão profundo. Aí, o que acontece? O pessoal vai naquele efeito manada, né? O outro tá fazendo, vou fazer também. Então, é porque pode. Se um fez... Um fez, vamos junto. Não sabe nem o que tá fazendo, colocando, né, o seu nome, CRO, enfim, em risco. Daqui a pouco tá com processo por ignorância, né? Por não buscar o conhecimento. Por não buscar o conhecimento. O maior problema é que a gente até fala nas audiências, que a ignorância não te exime da culpa. Até brinco assim, dou um exemplo bem básico assim, do sinal vermelho. Você passa o sinal vermelho, estava distraído, estava no celular, não viu, aí recebe a multa. Olha, tá, mas eu... não foi por mal. Tudo bem, mas você cometeu a infração. Mas eu não vou mais fazer. Tudo bem, mas aquela já foi cometida. Então, é uma coisa que entristece a gente, porque eu até conto um caso, eu fui para Lages e a gente tem os remidos. O remido é o profissional quando ele completa 70 anos, ele deixa de pagar o CRO, mas continua, claro, inscrito. Inclusive, meu pai esse ano completou os 70 anos, tô com a plaquinha dele pronta e não tive oportunidade de entregar, mas a plaquinha tá lá. E aí, eu fui para Lages dar uma palestra e lá a gente aproveita as palestras para entregar, então, o certificado de remido. E tinha um profissional lá até da área da radiologia, que 3 filhos, que são dentistas formados, nenhum foi lá para estar junto para o pai que ia receber uma homenagem do conselho, primeiro, né, que eu achei estranho, e depois até um dos membros da Câmara Ética de lá estava lá e disse, olha, tu lembra da última audiência que a gente teve lá e tal? Era uma das filhas dele, que estava na audiência ética, e ele estava lá no discurso dele e falou, olha, eu estou completando 70 anos, desses 70 anos, se eu não me engano, eram uns 40 de profissão ou mais, sem nunca ter sofrido um processo ético. Nossa, olha aí. Então, eu digo, hoje você tem profissionais formados há 1 ano que já tem processo ou condenação ética. Ou até perda do... Olha, a gente está agora entrando com alguns casos até de cassação do diploma. Claro, por coisas bem graves, tudo bem, mas sérias, já ocorre, que é mas já uma coisa que não acontecia, né? Olha, eu te digo, pelo menos para nós, assim, tinha aquela coisa... Porque você ser notificado, você receber a visita do fiscal, isso é a coisa mais normal. Hoje a gente tem uma fiscalização extremamente eficiente no Estado. Quando a gente começou no conselho, então a gente tinha 4 fiscais, né? Hoje o setor de fiscalização tem 10 pessoas, né? Que eu digo que mais do que necessário ou suficiente para o nosso Estado. Então, assim, a gente tem hoje os fiscais estão na rua, então toda hora vão estar visitando, mas entre isso e o profissional recorrente que chega a ter uma condenação, tem uma distância muito grande, né? E hoje, como eu disse, a gente tem colegas formados há 1 ano, 2 anos já tendo condenação ética. Meu Deus. Rafa, a outra pergunta, que é algo que todo mundo sempre fala, bate na tecla. A gente já conversou sobre isso nos bastidores, eu já vi outras palestras suas, mas vamos de novo. Como que a queixa dos profissionais do mercado é a quantidade de universidades e faculdades de odontologia no Brasil? Nós sabemos que o Brasil é o país que tem o maior número de dentistas no mundo, disparado. Sim. É o maior. Como que o CRO se posiciona perante isso? Olha, o problema é a estrutura, né? Quem
hoje fiscaliza, libera a abertura de novos cursos e fiscaliza se esses cursos estão ocorrendo da maneira correta é o MEC. Tá? Então, o CRO, a gente só tem atuação sobre aqueles já inscritos. Então, só depois que graduou, que tem o número de CRO, que a gente pode ir lá fiscalizar. As universidades, basicamente, quem libera ou não e quem fiscaliza é o MEC. E o MEC, ele nos últimos anos, o que a gente notou? Que facilitou muito a abertura de cursos. Inclusive, tem até estimulado esses cursos a se tornarem ou terem maior carga horária EAD, à distância, que para as universidades é bom, porque daí diminui o custo. Você pode ter um professor dando aula, uma aula gravada ou até uma aula ao mesmo tempo online para 50, 100, 200 ou 500 alunos. Então, tem até o projeto de tornar a odontologia 100% EAD, 100% da teoria, claro, né? Sim. Mas isso causaria um caos na profissão, muito maior do que já tem hoje. Só que o conselho, então, partiu para o lado de tentar convencer o MEC da necessidade de melhorar a qualidade do ensino. E isso é através da prova o exame de proficiência, né? Que é similar que a prova da OAB. Só que como a gente não tem essa ingerência sobre a questão de graduação, está sendo feito de forma voluntária, que é o que o pessoal não entendeu, até quando saiu o edital. A Débora mesmo me entrou em contato, disse, olha, lá no site do CFO, um monte de gente criticando, falando que não deve fazer a prova, que a prova é ruim. Sim. Teve as críticas, assim... Umas coisas absurdas, Nossa, né, absurdo. que a gente tem que ler. Mas é porque é o quem não entende, em vez de pesquisar e saber e falar, não, opina e depois vai... Justamente. O conselho quer fazer o exame de proficiência. E por que não fiscaliza as redes de clínica? É, isso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, eu cito ali no Paraná, né, o Paraná teve a prova piloto e os números que o Paraná apresentou assustaram. Até por ser um estado bom, com IDH alto, faculdades renomadas. E os números, o bruto dos números o Paraná abre 1.000 vagas ano para odontologia, dessas vagas em torno de 800 são preenchidas, né? E a gente teve uma participação de em torno de 600 alunos, que iam graduar no ano de 2022. A média de aprovação, nem dá para falar em média, né? O número de aprovados que atingiram a média foi 7. Dos 600 alunos que fizeram a prova, 7 atingiram a média. E eram alunos que iriam se formar? Iam se formar naquele ano. Então, aí, o pior que a prova... Isso é muito preocupante. A prova foi apresentada, depois de ter ocorrido, foi mostrar para os diretores das faculdades que consideraram a prova de nível médio-baixo. Nenhuma pergunta foi considerada difícil. Então, tu imagina, até eu... perguntas estilo concurso público? Estilo concurso público, já direcionados à questão profissional. Mas é só assim. odontologia, não só odontologia. Não tem matemática? Não, nada, só odontologia. Técnica total. Da área. Eu estava até dando essa palestra em Caçador e uma das pessoas que estava assistindo a palestra é uma dentista que estava trabalhando na prefeitura lá e que ela tinha sido uma das 7 aprovadas. E ela falou, olha, eu fiz a prova e a prova era muito fácil. Só que ela disse assim que dos colegas dela também, da turma dela, só ela foi aprovada. E até ela brincou comigo, eles ficaram de dar um certificado para quem foi aprovado. E eu não ganhei meu certificado até hoje. Eu entrei em contato com o presidente do Paraná, o doutor Aguinaldo, falei, doutor, só 7 passaram, vocês prometem o certificado, eu entrego o certificado da menina, ela merece. Exato. Então, isso que motivou esse ano, vai acontecer uma prova a nível nacional. Só que, como eu disse, como é uma prova voluntária, o índice de inscrição foi baixo. Sim. Tá? Aqui no estado não foi feito em todas as faculdades, foi escolhido Joinville e Florianópolis. Mais ou menos a nossa média de inscrições ficou em 25% aqui no estado. Teve estados que foi um pouco mais, outros um pouco menos. Mas aí a gente vai ter uma base para ter números para mostrar para o MEC a necessidade de melhorar o ensino ou ainda de tornar a prova obrigatória para que quem se graduar faça essa prova e aí sim possa ter seu CRO e trabalhar. Como foi os moldes da OAB, que há muito tempo atrás já passou pela mesma situação, e depois de criar o exame da ordem, daí teve assim um equilíbrio de pelo menos...
filtra que aquele realmente quem pode ser profissional e não, porque não pode ser. Então, é importantíssimo frisar, novamente, o CRO ele não tem poder e influência sobre a abertura de novos cursos. Não tem. Nada. Então, não consegue opinar. Quem faz isso é o MEC. Então, colegas, vamos conhecer e parar de a gente falar, às vezes, besteira, conversa de boteco. Vamos ter conversa profissional. O CRO não consegue fazer nada. Só faz algo perante depois que o colega já é formado, está inscrito, aí é a atuação do CRO. E daí o que é engraçado, ele toma a iniciativa de fazer algo, de pelo menos criar um material para poder lutar junto ao MEC também. E aí tem mais críticas do que elogios. E como eu disse, a maioria das críticas assim, o CRO quer ganhar dinheiro com isso. Sim, daí tem umas coisas mas isso aí é só para favorecer A ou B. Daí vem o vitimismo, daí vem de Total. tudo, né? Mas essa questão da prova, ao meu ver, é uma questão de saúde pública. Com certeza. Porque talvez quem está aqui assistindo, né, ouvindo, ainda não entendeu. Mas esse profissional que está se formando agora, que não conseguiu nem tirar a média, vai te atender amanhã no consultório dele. Vai estar amanhã no posto de saúde da tua comunidade. Vai estar inserido na sociedade. Para você ter ideia, há anos atrás, até o nosso presidente conta que foi num encontro justamente com o MEC, onde eles falavam assim que para eles iam abrir todos os cursos que quisessem abrir, eles iam abrir. Porque quanto mais dentistas no mercado, menor o preço dos tratamentos e, teoricamente, isso é popularizar. Vai se ficar mais barato, então a população vai ganhar. Só que, em contrapartida, a qualidade do atendimento vai cair. Então, tu ganha porque o preço é menor, mas perde da qualidade. Então, você tem que tentar ter bons profissionais. Diminuir o preço é interessante para quem é mais carente, mas não a ponto de banalizar, porque daí também daqui a pouco a gente já não tem mais por que trabalhar com odontologia, a gente vai ter que ter 2, 3 empregos, né? Sim. Mas, por outro lado, fornecer uma odontologia de qualidade. Acho que a preocupação é primeiro a qualidade e depois tu pensar assim em números e valores. Perfeito. Esse contexto é algo que eu sempre gosto de trazer, porque essa parte da informação do que o CRO realmente consegue atuar é algo que sempre gerou muita dúvida. Que é o que a gente escuta para lá para cá. Mas por que não faz? Por que não impede de abrir esse curso aqui? Por que não impede não sei o quê? Só que não é assim que funcionam as coisas. E outra, eu também sou a favor de que todos tenham o direito de... eu quero fazer odontologia, posso, né? Hoje que Chapecó são 3 faculdades, mas a região aqui tem várias, né? Mas que o ensino seja algo voltado para a evolução, né? E não tratado somente como um número, um comércio, formando gente e largando no mercado de qualquer forma. Essa preocupação com o ensino vai gerar bons frutos lá na frente, a gente vai ter bons profissionais. Eu que estou um passo depois, lá na pós, né? Rafa, você já teve quantos e quantos anos, quantas e quantas turmas você já coordenou? Você é um parâmetro sensacional, porque você pegou uma troca de geração onde o cara chegava lá, não precisava retomar aulas básicas da graduação. Hoje a gente tem que retomar. Tem que começar do básico, tem que começar com anestesia, tem que começar com sutura, com coisas que a gente já tocava para frente. Olha, pessoal, vamos aprender aqui a cirurgia mais avançada. Agora tu tem que dizer, pessoal, primeiro vamos aprender a fazer uma extração com qualidade. Então, tem que voltar aos conceitos básicos, né? Só que tu vê que é uma cadeia, porque assim, hoje a graduação, quem está na graduação sabe que paga muito mal. O valor que uma graduação paga para um professor da aula de odontologia não vale a pena pelo teu horário clínico. Aí o que acontece? A qualidade dos professores está diminuindo, consequentemente a qualidade do ensino, e o que você vê das iniciativas do MEC é tudo favorecendo a baixar a qualidade. Porque então eles estão colocando mais horas de AD, estão diminuindo, digamos, a exigência em cima das faculdades, diminuindo a fiscalização. Tem vários cursos que, se fosse ver, não podiam estar abertos. Aí tem o que tem lá na frente. Olha, diminuiu a mensalidade. A odontologia sempre foi conhecida como um curso caro. Mas a gente tem faculdades hoje no estado que a mensalidade é R$299 por mês.
E eu já vi folder lá de São Paulo, de graduação a R$ 139 por mês. Então, que legal, é barato. Sim, é barato. Mas isso tem uma causa, é a diminuição da qualidade. Não, total. Até porque aí eu acho que a visão da universidade é assim, bom, a esse valor, o aluno não pode nem reclamar com o que a gente entrega, né? Eu tenho uma colega, pra encerrar essa parte, eu tenho uma colega agora na minha nova pós, né? Porque a gente não para nunca. E que ela fez faculdade, não vou citar o nome, mas em São Paulo. Ela falou que os banheiros, ela tem que sentar no vaso e botar a cabeça na porta para conseguir segurar, assim, porque de tão precário que é o negócio. O negócio é um absurdo. Não, hoje a qualidade de tudo, de estrutura, você até imagina assim que... E tudo isso, como eu disse, é o MEC que tem fiscalizagem, não tem como ir lá fiscalizar. Não, isso não tem como. Débora, e os projetos futuros? Me conta aí quais seus próximos passos dentro da parte clínica também, vai expandir, vai para outras áreas, vai ficar na dentística e também da parte do CRO, quais são os próximos passos para 2025? Porque Então nós já estamos falando de 2025, né? Com certeza, já estamos finalizando o ano. Não falei no início, né? Mas na Odonto eu sou pioneira da família, né? Então não tem parente dentista, ninguém, Somos dois. eu e Deus, né? O objetivo é continuar na luta, construindo meu caminho no meu consultório, claro. Mas tô aberta a novas parcerias para fazer o Dentística Delivery, né? Parcerias com outros consultórios, realizar toda essa parte, né? Que a gente já tem o hábito hoje na odontologia de fazer isso, trazer colegas de outras especialidades para o nosso. E nós irmos no consultório dos outros seguir isso também, esse fluxo. Tenho ideia de futuramente ir para a área da docência. Claro que tem um caminho ainda a trilhar, mas sempre foi algo que me interessou muito. E agora, estando nas palestras, vi que é uma coisa que eu até gostei, sabe? Então, vamos ver se vai dar certo. E, além disso, focar mais nos projetos do CRO Jovem. Como eu falei, é algo que é muito novo ainda. Então, tanto nós quanto os próprios conselheiros do CRO Jovem estamos aprendendo como lidar, como formular, qual que é a melhor forma de entregar isso para as pessoas, porque é algo totalmente novo, nunca existiu no estado, né? Então, é um aprendizado para todo mundo. De que forma a gente vai entregar, de que forma fazer isso, se é online, se é presencial, se é por meio de folders, se é dentro das universidades ou não. Esse é o grande desafio de 2025. É o grande desafio, exatamente. Tentar estar mais dentro das universidades mesmo, né? Focar nos alunos que estão lá dentro, que nos representam, e nas que fazem parte, né? Buscar desenvolver ações, assim, para que a gente possa estar lá dentro para os graduandos antes de irem para o mercado de trabalho. Importantíssimo. Importantíssimo. Já cria uma consciência antes de realmente estar lá com o título e inscrito no CRO. Acreditamos que a médio e longo prazo, pelo menos eu vejo, vai ter uma diminuição muito pesada no número de processos. Porque construindo a consciência, vai já mudando a mentalidade desse novo profissional, ele já vai pensar 2 vezes antes de fazer qualquer tipo de abordagem que não possa e, consequentemente, toda a cadeia vai reduzir. Com certeza, e o foco é reduzir o número de processos, né? Até porque no relatório de gestão que tem do ano passado, do CRO, que eles divulgam todo final de ano, né? Temos uns dados dos processos éticos do ano passado em comparação com os anteriores. Então, é 2023 comparado a 2022. Assim, mais do que triplicado o número de processos que foram denunciados, sofridos. Pessoa física, assim, quase 700 no ano passado, em comparação a 200 e pouco do ano anterior, sabe? Pessoa jurídica, mais ainda. Tivemos mais de 1.000 processos no ano passado contra 300 no ano anterior. Então, é um número que cresceu exponencialmente. Acho que até isso que motivou a gente a criar o CRO Jovem, a levar essas palestras, porque a profissão não pode ficar assim, não, né? Tem como. Legal. Rafa, e você? Os próximos passos? O que projeta aí Vai vir um terceiro? Olha, o terceiro filho tá em negociação, mas acho que para daqui uns 5 anos. Tá. Mas assim, sabe que tá tendo várias iniciativas lá do CRO hoje
Só que tudo, o CRO, ele é uma autarquia federal. Ou seja, ele é como se fosse uma prefeitura. Ele responde a todos, Tribunal de Contas da União, promotoria, ele tem que ter, tudo é feito por licitação, então tudo é muito demorado. Mas os projetos agora estão sendo feitos esse ano para ser concluídos provavelmente ano que vem, porque ano que vem é ano eleitoral. Então, ano eleitoral, por lei, também é proibido muito ficar gastando, fazendo muita coisa. Então, tem os seus limites. Eleitoral do conselho. Do conselho, né? Então, por exemplo, ó, a gente está agora com um dos maiores projetos, e talvez um dos mais importantes, é mudar a sede lá de Florianópolis. Nossa sede é antiga, tá precária. Não, olha, até a gente brinca, dá até vergonha de receber os colegas lá hoje, porque não tem condições. Foi estudado fazer reforma, mas não tem como. O valor para uma reforma seria só tapar buraco, não ia melhorar. Então tem hoje, e claro, essa aquisição da nova sede, que já está em processo licitatório, então até o final do ano já vai ser escolhido. Ele também vai contar muito com a ajuda do Conselho Federal para aquisição. Mas hoje, com o que vem do federal e com a venda da sede antiga, você praticamente compra a sede nova. Então tá ótimo. Teve a renovação dos funcionários, então hoje na fiscalização a gente está com um número bem legal, por isso que também aumentou bastante. Tá trocando os cargos dos fiscais. Agora até a gente está indo para o dia 18 lá em Florianópolis, tem o dia do dentista, lá vai ser anunciado, tem um anúncio bem interessante que vai ser feito para a classe. Que legal. Tá? Eu não posso falar ainda porque está em negociação, mas diz respeito à questão dos planos de saúde, que é uma preocupação grande hoje da classe, né? Então, mas ainda vai ser, tá sendo licitado também essa semana. Então tem bastante projetos lá na questão mais, digamos, didática. Hoje a gente teve a confecção ano passado. A gente tem as comissões, tá? A Comissão de Ensino e Educação, que são formadas pelos diretores das faculdades, que aqui no estado são bem participativos, tá? Vou destacar hoje tem o Dr. Fabiano Palma, que é da Univale. Ele faz parte das comissões e hoje é o representante do CRO-SC na elaboração desse exame de proficiência lá junto ao CFO. Então, a gente tem um representante lá, que é ele. A gente faz questão de ter um diretor de faculdade, que é quem vive o dia a dia, para estar lá. Mas, por iniciativa dele, do Dr. Beltrame também, de Concórdia, de Caçador, desculpa, a gente teve a confecção, então, do guia para os estágios obrigatórios e não obrigatórios dos alunos. Então, os alunos que querem, durante a graduação, fazer estágios, hoje tem um documento bem interessante com as regras. E está na confecção de uma cartilha de recomendações para alunos de graduação, recomendações éticas. Porque como a gente não pode fiscalizar os alunos de graduação, quem faz é o MEC, então está sendo elaborado, inclusive a Débora participou, representando o CRA Jovem. Essa cartilha, então, a gente estava com ela quase pronta para o Estado. Aí veio a ideia do federal de fazer uma cartilha de nível federal. Então, a gente cedeu o nosso material, porque, claro, vai ser melhor se tiver um documento a nível nacional. Então, claro. Os projetos para esse ano, eles envolvem filhos e, claro, o conselho. Como eu disse, tem bastante coisa acontecendo. Até agora, eu não ia ir dia 18, mas vou. A gente vai ter lá o professor Kina dando uma palestra. Sim, eu vi do dentista. Que legal. Mas principalmente para mexer nessas questões lá que tá bem movimentado. O conselho esse ano tem bastante coisa. Bastante coisa. Que bom. Pessoal, a gente tem uma cultura aqui para encerrar, né? Com chave de ouro sempre, que eu, como sempre comento, eu sou um fã de tatuagens, né? E eu sempre penso que o que a gente tatua é algo que nos faz ter um grande objetivo. E estamos aqui hoje compartilhando conhecimento, trazendo informações, que é justamente o que a gente quer passar um pouco da vivência e que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa profissão, mas os seres humanos como um todo. E aí, para a gente encerrar, eu gostaria de que cada um de vocês falasse o que hoje é tão importante na vida de vocês, que vocês tatuariam isso e deixar isso como mensagem para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo. Pode ser contigo, como a gente começa, Débora. Então, bora lá. Acho que eu tatuaria uma frase que fez parte de muitas etapas da minha vida, que inclusive é tirada de um desenho, que é o Procurando Nemo. Tem a Dory, né, a peixinha, que tá sempre repetindo, continue a nadar, continue a nadar. Mas sim, continue a nadar.
Eu tatuaria isso porque dificuldades aparecem no nosso caminho, não importa em que etapa da vida estejamos, tanto no profissional quanto no pessoal. Então, já usei ela muitas vezes e acho que é isso que eu tatuaria. Eu continue a nadar, não desista, vamos em frente, apesar dos obstáculos, desafios. Show. Rafa? Meu, tá fácil, né? Miguel e Laura, que são meus filhos, porque, olha só, uma coisa que eu digo nas palestras, tu começa a tua profissão preocupado em ganhar dinheiro para pagar as contas. Depois de um tempo, tu tá preocupado em como você vai ser visto pelos teus pacientes. O que eles vão falar de você ou não. Então, tu deixa o dinheiro de lado para ser bem visto pelos pacientes. Mas vai chegar um ponto que você vai se preocupar muito como teus colegas te enxergam. Se eles te enxergam como uma boa pessoa, um bom profissional. E agora tem mais uma. Você se preocupa também como teus filhos vão te enxergar. Porque fatalmente lá na frente eles vão entrar em contato com pessoas que te conheceram. Talvez você nem esteja mais aqui e vão poder falar, olha, conheci teu pai, era uma pessoa correta. Então eu digo que a ética que a gente trabalha hoje em dia, ela diz muito respeito a isso. Não só como você se enxerga. Porque o que eu consigo ver hoje? Não é o sucesso financeiro que define a pessoa. Então, quem está preocupado hoje, quem está recém-formado, está com aquela preocupação, mas eu queria estar viajando mais, eu queria ter um carro melhor. Isso vai chegar. Trabalhar correto vai te trazer isso. E, ao contrário, você talvez não trabalhando da maneira correta, você vai conseguir o dinheiro. Aí vai cair naquilo que diz assim, ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? É isso aí. Então, hoje, Miguel e Laura, porque eu espero ser bem falado, que falem bem de mim para os meus filhos. Que legal. Pessoal, encerramos então mais esse episódio. Agradecer Rafa, Débora, vocês são pessoas que considero muito amizade, profissionais incríveis. O Rafa é nosso espelho, né? A gente tem ele como uma grande referência. Nós continuamos a nossa parceria, trocando ideia, evoluindo juntos. E agradecer vocês que ficaram aqui conosco até esse momento. Espero que vocês tenham gostado. Tanto um quanto o outro estão nas redes sociais. A gente deixa ali o Instagram deles. Qualquer dúvida pode nos acionar. E eu tenho certeza que as informações que foram compartilhadas hoje vão fazer muita diferença na sua vida profissional. Um abraço, até mais.